Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Saudações de paz e de amor cósmicos, meus irmãos, minhas irmãs de caminhada. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque, mais uma vez, com meu cardíaco transbordando de amor e de gratidão é que eu estou ao seu lado em mais um programa Momento Quântico. Esse momento que para mim é sagrado e veiculado carinhosamente toda semana pela TV Pax, aonde nós trazemos para a luz da física quântica, da mecânica quântica, as experiências cotidianas, metafísicas, espirituais, enfim. Então, desde já, muito obrigado pela permissão que vocês nos dão de entrarem nas suas casas, nos seus locais de trabalho. E hoje é um programa muito especial, é um programa que realmente estou muito alegre, porque eu estou com um convidado aqui que, além de fazer parte do meu leque de amizades, é um grande aliado que eu tenho no trabalho espiritual, nos desígnios, né, da grande obra. Então, existem poucas pessoas que eu considero que caminham lado a lado, ombro a ombro comigo nessa caminhada, e hoje eu tenho o prazer de receber uma dessas pessoas aqui no nosso programa. Seu Enio Kawaki, seja muito, muito bem-vindo. Antes de passar a palavra de vez para você, explicar um pouco para os nossos telespectadores, principalmente aqueles que têm um pezinho um pouco mais na parte da física, na parte da ciência. Poxa, o que os caras estão fazendo num programa de física com tambor e tal? Meus irmãos, minhas irmãs, a chave, o grande ensinamento que a física quântica vem nos ensinar é a forma de você se relacionar com o universo à sua volta, é fazer você entender que nada está desconectado, muito pelo contrário, tudo está ligado e nós fazemos parte de uma grande roda, uma grande engrenagem, um grande eixo, que cumpre o seu papel dentro, né, dos giros, dos ciclos cósmicos universais, e as primeiras consciências que nos fazem observar esse paradigma sem ter nenhum conhecimento da ciência, como nós entendemos hoje, são os xamãs, são os sábios ancestrais. Então, hoje eu estou aqui com um xamanista para nós fazermos aí essa ligação do passado com o presente, com o futuro, porque os xamanistas foram os primeiros a nos ensinar que tudo está ligado, que você tem uma posição específica dentro dessa roda, dessa engrenagem, e se você sair disso, todo o sistema, não é só você, mas todo o sistema para de funcionar da forma que ele deveria. Então, hoje estou aqui com meu grande amigo, o grande irmão Enio Kawaki, para falar um pouco mais de como o xamanismo entende esse processo que observa tudo como estando interligado, que é isso que a física quântica, na verdade, de forma metafórica, vem nos ensinar, que está tudo conectado. Seja muito bem-vindo, meu irmão. A palavra está com você. Se apresente. Olá, gratidão, Flávio. É uma grande honra estar aqui. Agradeço a Pax Universal pela possibilidade. Então, aos amigos que estão vendo, telespectadores do programa Momento Quântico, agradeço muito a descrição bonita que o Flávio fez, né? Hoje vamos aqui tratar, então, sobre o xamanismo, sobre as correlações com física quântica. Vamos falar também um pouco sobre os trabalhos de arte. Eu vou dizer que, por formação, eu sou advogado e estudo a espiritualidade, o desenvolvimento da consciência, já desde que eu me entendo por pessoa, né? A minha família disse que eu comecei a estudar aos 7 anos, vendo os discos voadores, os extraterrestres, e aí não parei mais. E nessas trajetórias eu fui para muitos lugares, estudando religiões, estudando métodos de terapia, cura natural.
E acredito que o meu caminho acabou guiando a essa conexão mais natural de espiritualidade, de verdadeira reconexão com o nosso eu, que eu entendo como xamanismo, a vertente que eu utilizo do xamanismo, que mais corresponde à minha consciência, é o xamanismo universal, que é o que agrega conhecimentos de múltiplas fontes de todos os lugares do planeta, conhecimentos modernos, conhecimentos ancestrais, então faz essa ponte, liga tudo mesmo, e a gente acha que é o mais interessante, que é o mais adequado para aquilo que nós estamos vivendo hoje. O xamanismo, nessa versão universal, ela estuda junto com a física quântica, no sentido de buscar compreender os mistérios do universo, os mistérios da criação, aquilo que ainda está para ser desvelado. Com certeza, a física quântica é uma chave que auxilia muito o xamanismo nesse instante. Que legal, cara. E dá para a gente, não afirmar, mas dá para a gente expressar que os xamãs eles foram assim os primeiros seres humanos modernos a aplicar a física quântica no dia a dia. E aí, meu querido telespectador, fica aí a sugestão para você entrar no playlist do Momento Quântico e procurar um episódio chamado A Dança da Chuva. Muito legal, inclusive a Dança da Chuva, muito boa, gostei do programa. Queria dizer sobre a pergunta, de uma maneira filosófica, sim, a resposta. O xamã, ele foi o primeiro desbravador, vamos dizer assim, da consciência, ele foi o primeiro a buscar respostas que não estavam evidentes ali na realidade que ele operava. Isso a gente está falando de 40, 50 mil anos atrás, que é os primórdios mesmo do xamanismo. Inicialmente, vai se pensar nesse xamanismo para o lado da Sibéria, Mongólia, da onde vem essa palavra, esse termo xamã. E ali, esse homem, dentro da vida que ele se encontrava, muito relacionado aos ciclos da natureza, ele buscou reflexões filosóficas para maior entendimento e melhor bem-estar mesmo da sua vida. O xamã, até o nome mesmo diz, né? Xamã significa, nessa palavra, aquele que faz a ligação com os mundos dos espíritos. É uma possível tradução. Para o mundo dos espíritos, ele vai ter como qualquer mundo de realidade não aparente. É o mundo do espírito das plantas, o mundo dos espíritos dos animais, do vento, do ar, do sol. É o mundo dos espíritos dos seus antepassados que já desencarnaram. É muito vasto esse mundo dos espíritos, e o xamã ele faz essa ligação, vamos assim dizer, essa ponte do mundo não aparente à realidade material. Nesse sentido, o xamã ele foi um filósofo, ele foi um visionário ao seu tempo, e como físico quântico ele buscou desbravar então as realidades não aparentes, ele buscou respostas onde não havia, ele entrou dentro do mistério mesmo. E acredito que sim, o xamã inicial ele pode ser chamado de um físico quântico. E indo até numa reflexão mais profunda, dá para dizer que eles faziam curas quânticas, né? Com certeza, não tem nenhuma dúvida, né? O xamã, ele, por surfar, vamos assim dizer, em realidades não aparentes, aquilo que se mostrava como real ou como possível, ele explorou aos limites dessa realidade. Então, ele foi naquilo que para a maioria das pessoas não era possível. Então, as curas se dão dentro de um xamanismo a partir dos poderes medicinais, se usa essa termologia. Antigamente, medicina é tudo aquilo que ajuda a curar. A medicina do abraço, a medicina do sorriso, a medicina que cura literalmente uma doença. E o xamã ele se observou aquilo que ele podia para chegar nessa cura. Poderia ser um benzimento, um processo terapêutico energético, poderia ser um remédio, de fato, de uma planta. Ele age de muitas formas com aquilo que ele tem na mão, com as ferramentas do local, do ambiente, e com certeza ele transcendeu as limitações para chegar nesse resultado de cura. Então pode-se falar com certeza em cura quântica nesse caso. E aí eu, Flávio, como terapeuta holístico, né, essa é a profissão que eu exerço, eu posso afirmar que eles, da humanidade moderna, foram os primeiros terapeutas holísticos, porque entendiam que o ser humano ele era composto de um holos, de um todo, não só daquela máscara, daquela roupagem física que estava ali manifestada na matéria. E desse entendimento, né, saíram técnicas
que são praticadas até hoje, como o próprio resgate de alma, né? Que é uma técnica que você pratica. Poderia explicar um pouco mais para os nossos irmãos? Sim. O resgate de alma é uma técnica já bastante antiga, trazida dos índios norte-americanos, que se perde até a data de quando ela se iniciou. E a ideia é que, em momentos da nossa vida, a partir de traumas, de situações conflituosas não resolvidas, nós perdemos parte da nossa alegria, nós perdemos parte da nossa luz, vamos assim dizer, da nossa vibração original. O nosso status quo de criança, daquele despreocupado, perfeito, em sintonia, ele vai se perdendo ao longo da nossa trajetória se nós não tomarmos o devido cuidado. E aí os traumas causam impactos, as ligações que nós perdemos, e isso tudo o xamanismo vai buscar reativar de uma maneira bastante visceral, a partir do toque de tambor, vai para dentro da psique buscar esse chamado resgate de alma, que é uma parte sua que foi perdida. É um trabalho razoavelmente parecido com o que a psicanálise faz a partir do método junguiano. A psicanálise vai numa linha para tentar resgatar esses traumas, o xamanismo vai de uma maneira mais artística, mais visceral, junto ao toque de tambor, é colocada a pessoa num estado de ressonância, próximo ao transe, que o tambor faz isso, e aí se consegue ir a localidades que a pessoa normalmente não conseguiria chegar, partes profundas da sua psique, e lá resgatar, então, aquele frescor inicial, aquele estado de beleza único que é do início mesmo. E é um estado de beleza que todo o ser humano é da natureza da humanidade, né? A humanidade é algo... Eu me derreto todo quando eu falo da humanidade, porque eu vejo realmente uma criação fantástica. A gente só está um pouquinho desconectado de tudo aquilo que a gente pode ser, mas muito legal ver como os antigos desenvolviam essas formas, essas técnicas. E a arte, você falou da arte, a expressão artística também sempre foi algo muito presente nas culturas, né? Inclusive, muitas etnias, elas são caracterizadas pelas expressões artísticas, né? Você vê determinado traço, você fala, não, esse é dessa etnia. Você vê um traço já não tão retilíneo, um pouco mais curvilíneo, você já associa a uma outra etnia. Como é que foi a evolução das artes dentro do xamanismo ancestral e isso nas terapias? Tem alguma correlação? Eu posso dizer, como você adiantou, que dentro do xamanismo, e aí o xamanismo a gente coloca como todos os povos do planeta e as culturas e tradições iniciais, então tem o xamanismo tibetano, o xamanismo das tribos africanas, aborígenes, xamanismo nativo dos índios. Cada um deles se expressou culturalmente a partir de métodos diferentes de arte. Então vão ter traços específicos que caracterizam cada tribo, cada localidade. É muito diferente, né? O xamanismo mongol para um aborígene. A expressão de arte é única. E aí, cada localidade é bastante única e tem estudos próprios, né? E conseguem expressar à sua maneira a ligação do homem, a natureza e a divindade. Normalmente, o xamanismo ele trabalha com isso. A realidade do ambiente, a de vida do local e a expressão daquele homem para a divindade. Isso começou também nos primórdios da nossa sociedade. As primeiras expressões de arte que são atribuídas ao xamanismo são de pinturas rupestres, algumas datadas muito antigas. Tem cavernas na França, na Espanha, datadas com quase 30 mil anos, de figuras ancestrais mesmo, de homens com chifres de veado, que trazem essa mutação do homem animal até o espírito do animal guardião, e fazem essa ponte, então, do homem divindade, o homem que adquire os aspectos da natureza para ser transcendental, uma própria expressão do xamanismo. Continuando a pergunta, se hoje é utilizada essa forma de expressão de arte. É muito utilizado, né? Hoje há modelos de artes que expressam essa reconexão, chamada arte visionária, artes de forma que trazem essa espiritualidade. Para mim, são todas representações de xamanismo.
independente daquilo que está expressando, eu posso pintar uma deidade budista. Para mim, no instante em que eu trago essa forma natural de expressão de arte como um meio de cura, eu tenho como xamanismo. Então, qualquer forma de expressão de arte natural, para mim, ela é xamânica em sua origem e ela é, sim, utilizada em curas hoje das muito diversas. Mandala terapia, cromoterapia, dentre várias formas que a gente poderia citar aqui, muito bem aplicadas hoje. Aliás, mandala terapia, a pessoa que inventou aquele livrinho de colorir para adulto acertou o jackpot, né? Porque hoje o que eu vejo de gente adulta colorindo mandala é um negócio assim absurdo e mostra como o ser humano no seu cotidiano está desconectado do seu self, está desconectado do seu eu interior, do seu eu primordial, da sua expressão artística, e isso precisa ser resgatado urgentemente. E as artes visuais são um caminho, né? Porque as artes musicais também são outras. Aí no final do programa nós vamos nos expressar aqui através dos tambores. E o senhor é artista também, né? O senhor faz... Eu digo senhor porque nós somos irmãos de muitas outras vidas, a gente tem essa liberdade. Aliás, o programa mais descontraído até hoje, tirando, claro, do seu Samuel, que está ali na plateia. Seu Samuel, ninguém está te vendo, mas seu Samuel está mandando aí abraços fraternos a todos. E a gente temos algumas imagens das artes dele que dá para passar. E fala um pouco mais então, cara. Agora nós vamos pegar um pouquinho do xamanismo, deixar ele de cantinho aqui esperando. Fala da arte na sua vida. Como as manifestações artísticas começaram a acontecer. Como você percebeu que havia um viés espiritual por trás disso? E se quiser acrescentar algo mais que a arte mudou, impactou na sua vida, fique à vontade. Legal. Eu vou dizer que a arte visual, ela começou na minha vida de forma mais tardia do que a busca espiritual. Ao que eu me lembro, a minha primeira pintura foi aos 23 anos de idade. Relativamente tarde, Relativamente tarde, de tudo que eu já fazia. Antes disso, eu já me expressava musicalmente. Nesse instante, eu era DJ. Antes, eu já havia participado de bandas e outras coisas. E foi uma reconexão muito forte. Eu posso dizer que era como se existisse um lado meu que estava adormecido mesmo. E no instante que eu pintei a primeira vez, eu não consegui parar mais. Foi bem claro, isso já se passam 11 anos da minha primeira pintura, e após isso vieram muitas. Eu vou dizer que realmente eu não consegui parar. Hoje eu tenho as técnicas de arte e a própria expressão artística como uma necessidade de expressão minha. É algo que, se eu não faço, eu não consigo ficar bem. Dentro do nosso modelo espiritual da casa que eu faço parte, a ideia de conexão espiritual, ela se dá a partir de algo intuitivo, algo feito, literalmente, expressado diretamente. Então, a arte, ela tem essa capacidade de, no momento que você faz, é o seu espírito que está ali, não é ninguém lhe falando, não há nenhum outro ensinamento, seja doutrinário, nada nesse sentido. É uma profunda expressão. Então, eu sinto que parte da nossa reconexão para um eu do futuro mais evoluído, mais consciente, passa por essas expressões. E aí eu coloco as artes como um todo, não só a arte visual, mas todo o movimento de artes. Ele é muito importante, acredito, para uma formação de uma nova era mais bonita. Eu trabalho especialmente montando cenários. Hoje, talvez, algumas das fotos que estejam passando aí são cenários e ambientações onde nós buscamos expressar conceitos espirituais e, de alguma forma, reconectar as pessoas que lá estão vendo esses trabalhos. Então, a gente costuma fazer festas e festivais de longo alcance, de grande público, para que chegue e expresse, então, essas correlações e que, de alguma forma, as pessoas consigam se conectar a essa expressão. E uma coisa muito interessante, né? Deixando claro que aqui nós não temos uma doutrina, a gente não quer doutrinar ninguém, mas palavras sábias
devem ser ditas. Então, Blavatsky dizia que sempre que um influxo novo energético vai entrar no planeta, os artistas são sempre os primeiros a receber isso e a manifestar. Então, quando as artes, segundo Madame Blavatsky, quem se sente afinizado com isso, segundo ela, quando as artes mudam drasticamente, são os artistas captando e canalizando essa mudança, esse novo influxo, né? Segundo ela, os artistas são os primeiros a receber e a manifestar isso. Faz sentido? Total. Analisando, né, as tantas mudanças que já houveram, você percebe esse padrão nas artes? Com certeza. Antes de algo eclodir socialmente, as artes dão esses indicativos? Eu acredito que sim. Se pegarmos as histórias das artes, nós podemos verificar vários saltos quânticos de consciência que ocorreram. Mudanças sociais abruptas, elas foram precedidas de mudanças de comportamento artístico e de expressão. Uma coisa que nos mostra que há uma infusão, vamos dizer assim, de consciência, de energia superior, chegando aos artistas, foi que, em muitos momentos de nossa trajetória recente, os movimentos artísticos eles ocorreram simultaneamente em lugares diferentes do globo. Então, por exemplo, o romantismo ele foi expressado por pessoas na França, na Espanha, na Inglaterra, tanto na escrita como nas artes visuais, entre muitos outros movimentos que poderiam ser citados. Sabendo que, naquela época, não havia correlação quase que nenhuma entre esses artistas. Muitas vezes eles estavam expressando conceitos muito similares, totalmente novos, que não existiam há anos antes. E, naquele mesmo instante, vários artistas começaram a fazer isso simultaneamente, o que, para mim, demonstra, claro, que há uma infusão de consciência superior e essa expressão dessa forma diferente. Vou dizer que, hoje, a arte visual e todas as outras artes elas são muito diferentes, típicas do nosso momento atual do planeta, que só vão poder ser, da maneira devidamente interpretadas, eu acredito que no momento futuro, quando as gerações futuras observarem esses resultados e aí vão ver esse momento de mudança muito grande social, e as artes precediam isso, com certeza. Que bacana. E não tem como não citar esse momento que foi transparadigmático. Se o mestre Mário Diniz estiver assistindo, ele vai vibrar. O Woodstock, né, cara? Foi uma mudança de matriz vibracional no planeta. Foi o preparo para as novas sementes. O que você acha em termos de arte? Acho que não só. O Woodstock seria a forma máxima de expressão daquele momento, que fica o nome para a gente, mas aquilo que veio a se chamar de Verão do Amor de 68 foi uma mudança de vibração do planeta. Essa mudança de vibração que nós sentimos hoje. Os reflexos não só dela. Sentimos, mas praticamos hoje. Na forma de vestir. Com certeza. Então, houve uma geração que trouxe essa infusão de amor para a Terra, que, em muitos momentos, contestou aquele momento, né, como esse sistema social estava operando. Isso foi em todo o planeta, e aí veio essa geração dos anos 70. E, de alguma forma, essa geração ela é muito importante para nós, porque hoje eles são anciões que carregam essa vibração. Aqueles, evidente, que ainda estão no planeta, que fizeram parte dessa geração, eles carregam essa mensagem e podem passar de forma como anciãos. Isso não existia na época deles. Então, mostra que acredito que nós estamos muito mais prontos para viver a mudança da semente que eles plantaram lá. Elas estão sendo germinadas, já foram e vão florir muito em breve. E olha só que interessante, você falou do ancião, né? Eu já vou tocar nessa questão do ancião, mas o ancião não tem como ver a figura dele e não falar de arquétipos. E os índios, através dos animais de poder, foram os primeiros a trabalharem a questão dos arquétipos, né? E o arquétipo do ancião também era algo de extrema importância na tribo. Você acha que valorizar o conhecimento na figura do mais velho é algo que a gente deve herdar das comunidades xamânicas, das culturas tribais?
Como é que é a opinião do xamanista Enio a respeito disso? Eu lhe pergunto porque eu vejo muitos esoteristas da nossa geração desvalorizando os mais antigos e querendo criar escolas e metodologias completamente novas sem valorizar a experiência dos antigos. Qual que é a opinião do Enio Kawaki em relação a isso? Eu acredito que há um influxo natural na vida que deve ser respeitado. Há sabedoria na criança, no adolescente, no homem maduro, no ancião. O ancião é aquele que porta o conhecimento mais profundo da tribo. Voltando para o conceito de tribo. É aquele que traz as lições, as lendas, ele é o que porta os cantos, é ele que ensina as crianças, o ancião, a anciã, porque normalmente o pai, vamos assim dizer, o homem maduro, ele está caçando, a mulher está colhendo, enquanto o ancião é aquele que transfere o conhecimento, é o que educa de fato. Então, a figura do ancião ela está relacionada diretamente à sabedoria. Uma questão do nosso tempo, que, ao meu ver, mostra o desequilíbrio do nosso tempo e como, de fato, nós vivemos numa sociedade doente, é verificar que grande parte dos nossos idosos, que seriam os anciãos, começam a perder a consciência no final da vida. Então, hoje nós vemos muitas doenças... Já do meio para o final, do meio para o final, né? E dentro de um processo natural na tribo, normalmente o ancião ele é a figura do sábio. Dentro do nosso processo, não. A gente vê muitas vezes o idoso voltando a ter consciência de criança, ser muito dependente. Então, mostra que nós estamos num caminho que não é um caminho natural, ao meu ver. A figura do ancião ela deveria ser muito mais respeitada, valorizada, entendida de fato. E então não consigo concordar com esses terapeutas novos ou pessoas que você disse que vão valorizar só o novo. Evidente que o novo tem um valor e o novo sempre vem, mas o novo é sempre pautado numa história. A gente entende dentro do xamanismo que os movimentos são cíclicos e se renovam. Você não cria nada, as coisas se transformam. Então, buscar sabedoria no passado é ter o entendimento do que é realmente novo. As coisas não começam por acaso, há uma continuação em tudo. Muito bem. E, cara, você falou da palavra xamanismo, da origem. Tem uma pergunta que acho que muitas pessoas têm essa dúvida. Xamanismo é pagelança? Pagelança é xamanismo brasileiro? O que é pagelança? Vamos lá. Xamanismo é a expressão de tradição cultural ancestral. Então, o termo adequado para xamanismo é tudo aquilo que remete à nossa ancestralidade, que vem anterior às culturas religiosas. Xamanismo não é religião, a gente vai deixar bem claro, ele antecede a todas as religiões. Não há nenhum livro sagrado no xamanismo, não há nenhum culto oficial, não há nada nesse sentido. É uma expressão livre de consciência, espiritualidade, resgate, conexão da natureza. O xamanismo, então, ele se desenvolve em todos os lugares do planeta, como a gente disse. A pagelança, ela é típica do Brasil. Ela é típica daqui. Por quê? As tribos daqui, tradicionalmente, a gente coloca que ela se divide, as lideranças na tribo, entre pajé e cacique. O cacique seria a liderança social da tribo e o pajé seria a liderança espiritual de cura da tribo. A pagelança seria uma expressão dentro do xamanismo, uma expressão mais limitada, porque ela é única de determinadas tribos, de cada conceito. Então, a gente não pode dizer que pagelança é xamanismo, pode dizer que é uma expressão do xamanismo dentre muitas possíveis, evidentemente que deve ser valorizada por ser uma expressão nossa, deve ser melhor compreendida, melhor estudada mesmo de fato. Mas não dá para dizer que xamanismo é pagelança, é uma dúvida muito comum. Se tem uma ideia de que tudo no xamanismo é relacionado a índio, não é. A gente entende e estuda muitas outras formas de xamanismo. Então, ao meu ver... O próprio xamanismo africano não tem nada a ver com índio, diferente. Completamente diferente. E a própria expressão prática, você vê, eu moro num sítio, você conhece bem, e lá nós praticamos o xamanismo, não necessariamente correlacionado a qualquer tribo ou qualquer conceito. A própria expressão de vida com a natureza, interação com a natureza, para mim é xamanismo, então não necessariamente está relacionado a índio. Legal. E
Cara, no comecinho, aí quando você estava contando a sua história, a questão da espiritualidade, você falou duas coisas assim que para o nosso telespectador pode parecer completamente antagônicas, distantes, e agora o senhor vai ter a oportunidade de explicar. Você falou aí de ancestralidade, de índio, e falou de disco voador. Tem a ver uma coisa com a outra? Ponto de interrogação. Bom, para os nossos irmãos. Aí eu vou dar uma perspectiva muito pessoal, né? Claro, muito pessoal, não vou falar com juízo de certeza, porque não me cabe. Eu vou dizer que tem muito, porque dentro de uma perspectiva minha, esse planeta foi criado a partir de contato extraterrestre. Parece claro isso, que houveram geneticistas criadores do planeta Terra. Então, a nossa ancestralidade remete em genes à natureza extraterrestre. A pessoa que está vendo de fora, ela pode pensar, pô, mas está viajando muito falando de extraterrestre. Mas dentro de um universo infinito para a nossa compreensão, o que é terrestre é a fração mínima da mínima do mínimo. Todo o resto do universo é extraterrestre. E aí, fazendo um breve inciso, meu querido telespectador, você ficaria surpreso se descobrisse a quantidade de lendas indígenas onde eles falam dos enviados das estrelas, que são filhos das estrelas, mas não são uma ou duas lendas, não, são várias. Algumas delas, inclusive, com descrições muito vívidas do que seriam esse processo, do que seriam esses contatos, com desenhos mostrando seres de capacete, coisas assim, desenhos ancestrais. Então, são coisas que nos chamam muito a atenção. Dentro das culturas também tradicionais, antigas, nós vemos muitas correlações em lugares diferentes do planeta, né? Se cita bastante o povo em Bali, correlações muito parecidas com o Maia, do outro lado, né, do continente, um na América, outro na Ásia, na China. E quantas correlações que são explicadas, ao meu ver, única e exclusivamente como uma ligação. Estamos todos interligados, né? Esse é um preceito do xamanismo. Por todas as nossas relações, o universo conectado inteiro. Nós não somos separados, planeta Terra, aquilo que existe no planeta Terra e o resto do universo. Isso, ao meu ver, essa distinção, ela só mostra a nossa incompreensão do todo, de se ver como separados, de se ver como o centro do universo. Nós, há pouco tempo atrás, imaginávamos que a Terra era o centro do universo. Uma incompreensão muito grande do todo, ao meu ver. Com certeza. E esses conhecimentos, né, essa herança, esse conhecimento cósmico, vamos dizer assim, da criação, que os índios são os guardiões legítimos, tem muita coisa aí que hoje a gente entende como magia. Os xamãs, os índios, os pajés, ao seu ver, eram magos? Eram magistas? Com certeza. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Existem formas de expressão dos xamãs claramente para isso. Então, existem lugares onde eram verdadeiros feiticeiros. Então, existem tribos, que nem existe uma tribo amazônica da Colômbia, chamada Siona, onde ali os indígenas, né, os pajés, os xamãs sionas, eles são verdadeiros feiticeiros, temidos. Então, com certeza, isso existe, é uma das expressões do que seria o xamã. Dentre várias outras, ele é um mago ancestral, com certeza, porque ele manipula elementos. Ele sabe que a realidade não é só aquela aparente, e ele sabe surfar em várias outras, então ele, com certeza, pode ser chamado de mago, sim. E a gente, né, falou de surfar em outras realidades e a capacidade do xamã de entender o ser como um todo, mas agora, meu irmão, e eu vou chamar ele de Chai, porque Chai é a palavra indígena para irmão, mas agora, Chai, eu queria me concentrar na parte física específica e falar um pouco das inteligências vegetais e a questão de como eles se curavam, como eles se tratavam, os conhecimentos medicinais. Compartilhe um pouco do que esses conhecimentos, se não implementados, mas só o fato de saber que eles existem, o que isso mudou na sua vida, na forma com que você entende os processos biológicos do seu corpo. Eu fiz essa pergunta, Chay, porque nós
A gente está muito acostumado, nós somos uma geração tic-tac, né? Um comprimidinho para isso. Ah, não, agora eu estou com sono, um comprimido para acordar. Estou muito acordado, um comprimido para dormir. Eu estou com dor, é um comprimido para parar de doer. Ah, não, agora eu estou sem dor, quero alguma dor, eu tomo um comprimido para dor. Como é que se relacionar com essas inteligências vegetais e minerais fizeram você se tornar mais autoconsciente dos processos biológicos do seu corpo? Legal essa pergunta. Eu vou dizer que, inicialmente, para um conceito ancestral, para um conceito indígena, eles entendem a boa saúde, o pleno funcionamento, de uma forma mais holística, muito mais holística do que a nossa medicina vê hoje. A nossa medicina ela vê de maneira sintomática um problema. Você está com um problema de fígado, de rim. O índio não. O índio ele vai olhar e vai falar, você está com um problema. Muitas vezes esse problema ele pode ser energético, psicológico, emocional, físico. E aí ele vai tratar de uma maneira holística desse problema, mais parecida com o que o Reiki trata, com que outras terapias que tratam como o ser como um todo vai mexer, então. Dentro dessa sintonia, o índio ele vai utilizar dos mecanismos que tem à disposição dele, que são mecanismos naturais. Então ele vai ter como a sua farmacologia as plantas que estão ao redor dele, os animais, a água, o sol, e a partir desse elemento ele vai trabalhar. Gostaria de dizer que o xamã, normalmente, ou o pajé, aqui no Brasil, ele vai buscar inspiração divina para fazer o remédio dele. Ele tem lá, imagina numa floresta como a Amazônia, milhares de espécies, milhões de espécies de plantas. Como ele vai saber que aquela planta específica, com determinada infusão de água, o tempo vai dar um remédio específico para aquele sintoma? Ele vai saber isso a partir da conexão dele com o plano espiritual. Isso é a ponte que o xamã faz normalmente. Então, a partir daí, eles conseguiram fazer verdadeiros milagres da alquimia. Eu posso citar aqui, continuando essa resposta, a ayahuasca. É um grande mistério como a ayahuasca foi feita. A ayahuasca é um mistério da alquimia e um milagre, ao meu ver. Por quê? O índio conseguiu juntar duas plantas totalmente distintas, um cipó e um arbusto de uma folha da família do café. Dessas duas, da união dessas duas plantas, mais água e fogo, muito tempo de fogo, se faz um chá, e desse chá se tem um extremamente potente enteógeno, uma planta que se comunica com nossa divindade. Como que eles conseguiram chegar nesse resultado? Um grande mistério, ao meu ver. Só com a inspiração divina se consegue chegar nesse resultado. Continuando essa pergunta de uma forma pessoal para a minha vida, as plantas, no instante que eu tive contato com elas, e o primeiro contato foi um contato filosófico, não prático, foi lendo A Erva do Diabo, do Carlos Castanheira, eu li na adolescência, e eu lia muitas coisas sobre espiritualidade, na época, magia e coisas que apareciam. E ali foi uma reconexão muito grande. Na hora que eu li o Carlos Castanheira, eu senti um mistério envolvido, e ali eu vi que eram para mim. Aquela fase Crowley que todo mundo passou. Né? Exatamente, essa fase mesmo. E aí, que nós já conversamos. E aí, a partir daí, a reconexão com as plantas, ela veio de forma natural, vou assim dizer. O estudo Plantas de Poder. Plantas de Poder são aquelas que agem na nossa conexão com o nosso divino, que tem espírito, vamos assim dizer, e que esse espírito agregado ao nosso, em união, ele traz essa cura, ela tem esse poder medicinal. As plantas de poder me fizeram muito bem, no sentido de entender melhor quem eu sou, poder expressar de maneira mais livre quem eu sou. Eu posso dizer que foi um catalisador para mudanças profundas em minha vida. Eu sou nascido aqui na cidade de São Paulo, saí da cidade de São Paulo para ir morar junto à floresta, numa área de proteção ambiental. E posso dizer que muito se deve às plantas de poder, com certeza, nesse caso. Que legal. Um outro exemplo que se tornou, em termos da internet, se tornou viral num canal muito conhecido, é o TED, é o caso de um professor americano que ele sofria de esporão no calcanhar. Ele não conseguia resolver, viu médicos do mundo inteiro, foi numa tribo da Amazônia. O pajé tirou uma folha, esfregou no calcanhar dele,
fez o chá, deu para ele tomar e ele nunca mais sentiu dor. E hoje ele vive um mundo falando disso e se colocando ali como exemplo vivo e algo assim que o cara tirou uma folha, esfregou no calcanhar que estava doente, fez o chá, deu para ele tomar, pronto, a dor sumiu. São muitos os casos, né? Muitos mesmo. Se o telespectador quiser buscar na internet, vai encontrar muitas fontes nesse sentido. A diferença, ao meu ver, primordial, a química de um remédio de farmácia e a química existente numa planta, eventualmente pode ser a mesma. Porque há, evidentemente, as moléculas e a interação química. Só que a diferença de você consumir uma planta preparada, a infusão dessa hora, a consciência e o espírito. Você está utilizando um remédio com vida. E há uma diferença muito grande, aí a gente pode fazer a correlação com a quântica, do intuito do processo. O intuito de um remédio existente na farmácia é duvidoso. Hoje, ao meu ver, ele é bastante duvidoso porque as indústrias, né, a indústria farmacêutica, ela quer lucro. É a minha opinião pessoal, ela quer especialmente lucro. Não necessariamente ela quer ver o seu cliente curado. O índio, no caso, quando ele faz um remédio e ele pega aquele elemento vivo, ele coloca a intenção dele no processo, muito clara, de cura. E a gente sabe que essa intenção ela opera de forma grandiosa na nossa vida, né? Muito bom. Meu querido e amado irmão, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Eu vou pedir para você, de forma bem breve, explicar um pouco mais o local onde você trabalha, como as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais sobre você, tiverem perguntas sobre o grupo xamânico que você... Enfim, como elas podem entrar em contato com você. E aí nós vamos tocar os tambores e já se despeça antes de tocar, porque o programa vai fechar com a gente tocando. E então é isso, gente. Muito obrigado, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez pela permissão que vocês nos deram de entrar nas suas casas. Eu estou radiante de alegria, de emoção, porque esse camarada que está aqui do meu lado, ele faz parte da minha vida em muitos aspectos e hoje agregou aí a egrégora do nosso programa Momento Quântico. Meu irmão, muito obrigado por fazer parte de mais esse capítulo na minha vida. Gratidão. Com você agora a palavra para você fazer o fechamento sobre o grupo xamânico que você conduz, e aí nós vamos tocar os tambores e, consequentemente, em alguma parte de São Paulo vai chover quando a gente começar a tocar os tambores. Então fechem aí as suas janelas e até a próxima semana com mais um Momento Quântico. Legal, eu fico muito, muito contente de estar aqui junto ao Flávio, todos vocês que estão ouvindo. Eu vou falar que faço parte, então, do grupo Clã do Sol. Nós somos uma associação universalista de desenvolvimento da consciência, desenvolvimento espiritual, e o nosso foco de ação é a cura planetária. É um grupo de inspiração, um grupo de liberdade. No nosso grupo não há gurus, sacerdotes, não há mestres, nada nesse sentido. É um grupo de união planetária. Se você quiser saber mais a respeito, quiser interagir, nós temos práticas semanais em São Paulo, uma meditação, a yoga conduzida por Flávio Salazar. Nós temos os rituais xamânicos, retiros, e temos bastante processos no nosso sítio, que é um ashram, sendo transmutado em ashram. E vamos ficar muito contentes com a sua presença e interação, união nesse processo. Pode buscar mais informações no nosso site, www.clandosol.com.br. Agradeço muito mesmo, faço votos de luz, que Deus abençoe a todos nós.
Eu vi mamãe